Então, primeiramente, eu me chamo Vinícius, eu tenho 19 anos, sou estudante do Senai, faço cursos técnicos de desenvolvimento e análise de sistemas. Estou trabalhando na Avante faz 1 mês e meio, mais ou menos, como estagiário. E eu não sei como cortar foto no PowerPoint, então tá essa beleza aí. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Master Data. Um dos tópicos que eu vou abordar é o que é o Master Data, na visão geral. O Master Data V1 e o V2, suas diferenças. O Master Data V2 em detalhes e na prática. O intuito dessa pesquisa foi informar as outras pessoas que estão procurando também sobre Master Data, sobre alguns detalhes, principalmente na prática, porque eu tive algumas dificuldades quando eu fiz. Então, principalmente o foco é no V2, que foi o que eu utilizei aqui no onboarding da Avante. E é isso aí. Então, o que é o Master Data VTEX? O Master Data é a plataforma de banco de dados da VTEX. É responsável pelo armazenamento e organização dos dados dos clientes. Ela se destaca pela sua extensibilidade, customização e escalabilidade. Então, você pode criar seus próprios sistemas, você pode contar com uma Master Data para diversos cenários. Então, se você quer de um sistema de banco de dados, você quer poder utilizar ele do jeito que você quiser e em qualquer hora. A criação do Master Data, ele foi o primeiro produto da VTEX. Ele era um CRM que oferecia ao cliente as operações de editar, excluir e ver e criar formulários onde você ia guardar os dados. Então, a parte de estrutura do banco ficava com a VTEX, diferente de como é hoje em dia. Então, a parte que a gente vê aqui no dia a dia como desenvolvedor era tudo com a VTEX. O foco era mais para o pessoal tipo de administração da loja. Mais tarde, a estrutura do banco foi disponibilizada para o cliente, então permite você criar sistemas mais complexos no Master Data. O Master Data V1 ele tem uma interface gráfica, que é a parte do CRM, e depois, como eu disse, foi feita a parte onde você pode criar a entidade de dados, pode criar o seu próprio sistema. Ele permite a criação de aplicações que são feitas por formulários, onde você coloca campos, filtros que você vai querer utilizar nessas consultas ou criações. E na outra parte, você pode criar as entidades, definir os campos dela como se fosse uma tabela, se estivesse criando uma tabela no banco de dados. O Master Data V2 não tem interface gráfica, ele é acessível pelo Master Data V2 API. Então, por exemplo, o administrador da loja não vai ter esse acesso fácil como o Master Data V1, mas ele tem outras funcionalidades que são melhores para, por exemplo, desenvolvedores. Então, o Master Data V2 tem os esquemas, que são como se fosse um molde para os dados que estão armazenados na entidade. Então, um pouco mais a fundo no Master Data V2. Aqui tem uma diferença, por exemplo, na criação de um trigger no Master Data V1, que é a parte gráfica, onde você pode criar só preenchendo os campos, e aqui no Master Data V2, onde você tem que criar os campos, definir isso aqui no esquema, já está definindo o trigger. Depois vou mostrar na prática como funciona o trigger. O Master Data V2 começa na entidade de dados. Aqui eu tenho um endereço que é o make padrão. Quando você faz aquisição para criar a entidade de dados, você coloca a conta, o ambiente, barra data entities, o nome da entidade que você quer criar e documents. É basicamente a tabela, quase como se fosse uma tabela do banco de dados. Então é aqui onde vai ficar guardado tudo, inclusive o molde, é um esquema onde você vai definir os campos dessa tabela e os tipos.
não sei se são as colunas de banco de dados, metadado de banco de dados. Ele tem três partes principais: o title, que é o nome do esquema, o properties, que são os campos e os tipos deles. Por exemplo, aqui no campo ele tem um tipo aqui, né, um tipo real seria string, integer, e o required são os campos que são necessários para você criar esse documento nesse esquema. Então, aqui eu coloquei o campo. Documents são os dados que você vai inserir, vão ser validados pelo esquema e vão ficar armazenados na entidade de dados. Então, aqui, por exemplo, tem o name João, unidade 20. Isso, tem que estar de acordo com o required e o tipo do dado. Então, agora vamos dar uma olhada na prática, nas requisições e tibias do MVTools. Aqui, primeiramente, isso aqui é a parte que eu tive dificuldade, uma coisa muito simples, mas que eu tive dificuldade quando eu comecei no Master Data, que era criar uma entidade, porque eles sempre, na documentação, eles sempre têm que criar um documento e um esquema. Então, documento dentro do esquema e dentro da entidade de dados. E por algum motivo ele não está explícito, então ele cria, quando você define um documento esquema, ele vai ser criado. Então, fiquei um bom tempo pesquisando como criar uma entidade de dados. Sempre é só você colocar o nome dela aqui. Se ela não existir, ela vai ser criada. Então, aqui pelo Postman, eu vou estar criando uma entidade de dados. Aqui, teste build avante, coloquei o nome, barra esquemas e o nome do esquema que eu quero criar. Então, está criando a entidade de dados e esquema. Aqui no body é o conteúdo, é o esquema que você vai colocar. Então, é um JSON. O nome do esquema, aqui eu tenho as propriedades nome, idade e e-mail. Do tipo string, integer, string. E eu quero que todas sejam necessárias para criar um documento com base nisso. Então, a gente vai dar aqui um send. Aí, sucesso. Agora a gente quer criar um documento. Então, vamos lá. Só precisa colocar o campo e o valor condizente com o que a gente criou aqui do tipo. Então, coloquei aqui João, idade 90 e o meu e-mail aqui, para a gente usar depois para o trigger. Ele vai ser criado, foi criado com sucesso, você tem o ID do documento. Aqui, outra coisa que eu fiquei confuso quando eu fiz pela primeira vez, que é o get. Nos dois neurônios que eu tenho, eu pensei que o get ia trazer aqueles dados do esquema preenchidos com o valor que está no SD aqui, né, no documento com SD. Ele só devolve, na verdade, o ID ele mesmo, de alguma forma. Então, para isso, a gente tem um endpoint chamado search. Você coloca aqui entidade de dados, search, um ponto de interrogação, underscore fields e o campo que você quer pegar. Então, você pode colocar aqui um underline underscore all, só que aí vai aparecer uns dados sensíveis aqui da loja, da Avante, no caso, que se for postar esse vídeo, não sei muito legal. Então, vou pegar aqui o e-mail. Deixa eu fazer alguma coisa errada aqui. Teste de vídeos. Teste de vídeos. Ah, tá aqui, a gente colocou o nome errado da entidade de dados. Eu tava fazendo outra de teste antes, que não aparecia. Agora sim foi criado. A gente vai pesquisar. Aí o ID.
e-mail. Foi criado com sucesso o nosso documento com e-mail Vinícius. Tem os outros campos aqui também que você pode pesquisar. Agora, para dar um update, atualizar esses dados, vamos dar um nome aqui. E você tem que colocar o ID no documento. Então, aqui a gente pode pegar o ID. Tem que colocar aqui o campo que você quer mudar, né? O nome do campo. O valor dele. Então, vamos ver se mudou mesmo. Aí, atualizado. Para deletar, é a mesma coisa. Só colocar a entidade de dados, documents e o ID que você quer deletar. Vou deletar aqui só para a gente continuar usando o exemplo. Get schemas é útil agora que a gente vai fazer, por exemplo, se você quer atualizar o seu schema, que é o mesmo método do create. Então a gente vai atualizar para fazer um trigger aqui. Então a gente pode pegar os schemas que estão aqui. Que a gente criou antes. E daí no caso você pegaria esse schema, colocaria aqui, no caso a gente já tem, e criaria este campo aqui. Deixa eu pegar na colinha. Aqui, the triggers. Você tem que preencher alguns campos, como o nome desse trigger, se ele é ativo ou não. Você pode ter uma condição, aqui no caso não coloquei um condition, que é, caso essa condição for verdadeira, esse trigger vai ser acionado. O trigger é um gatilho, então se isso for verdadeiro, vai ser disparado uma ação. No caso, a ação aqui é um e-mail. Tem 3 tipos. Tem uma que manda um request via HTTP, outro que manda e-mail, e outro que envia os dados para outra entidade, se não me engano. Então, a gente coloca aqui o tipo e-mail, provider default, o assunto que vai aparecer lá no e-mail, para quando você quer referenciar um valor de um campo do document, você coloca como objeto, mais firme aqui, como objeto, um ponto de exclamação e o nome desse campo. E aqui, se eu não me engano, é o e-mail que vai ser mandado, de onde vai vir esse e-mail que vai ser mandado para o e-mail do campo. E já vem a resposta e o corpo do e-mail, o conteúdo dele. Então a gente vai atualizar o esquema com essa nova seção aqui. Então cada vez que for atualizar, cada vez que a gente criar um documento novo nesse esquema, esse gatilho vai ser acionado. E é isso. Tem outros endpoints que você pode ver no Developers, no VTEX Developers. Não coloquei todos aqui, porque a maioria você tem que colocar alguns dados a mais, também estender muito. Mas sabendo isso aqui, eu acho que você consegue ter uma noção boa do que fazer no que você precisar no seu sistema. E é isso, essa é a minha visão geral, um pouco da apresentação da prática, para servir de referência caso alguém precise no futuro. Me contatar, eu tenho LinkedIn, Vinícius Satuano, tem meu e-mail, Vinícius. Ninguém usa e-mail, mas tem também no YouTube, se tiver algum comentário, eu vou responder provavelmente. É isso, valeu. Show, beleza. Vou chamar o pessoal aqui, vou botar todo mundo aqui, para ver quem que tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar. Pô, show demais a tua apresentação, Vini. Eu já quero abrir com uma dúvida bem para leigo mesmo. Por que que Master Data da VTEX tem isso de entidade e esquema? Porque parecem ser coisas bem parecidas na prática. Por que que eu tenho os dois separadamente? E qual que é a diferença do esquema para entidade? O create entidade é mais o local onde vai ficar armazenado. Eu tenho aqui a parte, esqueci de apresentar. Eu tinha uma parte mais sobre a estrutura, que é a API e Worker Storage.
Eu acredito que seja mais o lugar onde vai ficar armazenado, por exemplo, o storage. E o esquema é para validar os campos que vão lá dentro. Eu acredito que seja isso. Na verdade, Não pode falar. Cris, só para sanar a tua dúvida, a diferença é a seguinte: pensa na entidade como uma pasta. Então, a entidade é o nome da pasta. Então, você criou a pasta e você pode pôr o que você quiser lá dentro. Você pode colocar coisa sem esquema, mas para manter um padrão e ter certeza que tudo está seguindo a forma que você quer, você cria o esquema. Até por isso você pode criar vários esquemas para uma entidade, que é tipo, nessa pasta só pode arquivo MP4. É nesse sentido, entendeu? Então você pode escolher vários tipos de esquema que é para filtrar os dados que vão para a entidade. Um exemplo seria tu ter uma entidade cliente e um esquema cliente pessoa física e um esquema cliente pessoa jurídica. Entendi. Aí no Porque eles vão ter lugar, dados diferentes. pode organizar os dados de maneira diferente. Exato, mas eles são todos clientes. Boa. Isso aí. Boa, era só A essa dúvida. distinção é feita na hora de você criar o registro. Na hora que tu cria, tu disse é um Diz CPF, para qual CNPJ. isso. Para qual você quer que ele vá. Qual esquema que ele tem que obedecer. Show. Alguém mais tem alguma dúvida aí, galera? Eu ainda não tinha visto essa função de trigger no Master Data. Eu vi que você colocou ali o send e-mail. Ele te dá muitas outras opções além do send e-mail por padrão, assim? Pelo que eu vi, pelo menos o Master Data V2 só tem 3 opções. Mas eu não sei, não foi colhendo documentação. Ele permite passar alguma coisa custom? Eu acho que não. Não exatamente, mas tem uma saída. Uma das opções é fazer uma chamada para uma API. Então você manda Sem ele passar chamar um uma API endpoint. e na tua API você faz o que você quiser.